Corsã e você, compartilhando o verão. Abrir uma torneira, servir um copo d'água, matar sua sede. Tão simples, né? Mas por trás de cada gota d'água que chega à sua casa, tem um longo processo e muito trabalho. São 6.000 pessoas que atuam para que a água chegue na sua casa limpa e saudável, pronta para você beber, cozinhar, limpar, tomar banho com toda a segurança. É aqui que tudo começa, com a captação de água. São milhões de litros todos os dias que vêm de rios, lagos, represas e poços artesianos. Depois, a água passa por uma estação de tratamento. Aqui, ela passa por um processo de limpeza e descontaminação para eliminar qualquer impureza. E só então é armazenada em reservatórios até chegar pura e saudável na sua casa. Para garantir que seja sempre potável, a água é analisada em testes de laboratório todos os dias em cada estação de tratamento e no laboratório central da Corsã, com os mais avançados equipamentos. A água que sai da sua casa é o esgoto, que é tratado, limpo, descontaminado e devolvido ao meio ambiente, completando o ciclo da água, para que cada copo d'água traga em si o resultado do trabalho de toda a nossa equipe. Um futuro sustentável para cada morador das mais de 300 cidades atendidas. Corsã, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando o desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda?
Preservar minas e nascentes, garantindo água limpa nas propriedades rurais, bem como o deságue com mais qualidade nos rios e mananciais. Foi com esse objetivo que nasceu em 2009 o Projeto Olho d'Água. Desde então, o projeto já recuperou mais de 700 minas, sendo que muitas delas estavam assoreadas, cobertas de entulho e praticamente desaparecendo. Juntas, Nortox e Cocari mostram na prática como uma parceria pode ser reconhecida e premiada em favor do meio ambiente. O projeto em si é muito bonito, ele preserva a mina e de uma forma que ele não agride o meio ambiente. A maioria das vezes, em um dia, a gente faz uma mina sem remover muito o local onde ela está, sem modificar muito a área de preservação dela. O sucesso foi tão grande que em 2014, o projeto foi escolhido para receber o Prêmio Ambiental Chico Mendes. No mesmo ano, o Olho d'Água ficou em primeiro lugar na 9ª edição do Prêmio Cooperativa do Ano, da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. O mais gratificante, porém, é ver o reconhecimento das inúmeras famílias beneficiadas. Você vê no olho da pessoa, muito gratificante, a gente fica muito contente. Tem pessoa que não sabe o que faz com a gente, fica empolgada, falando as coisas, elogiando o serviço, que é uma coisa que já vai ter acontecido há muito tempo atrás, bem antes do nosso projeto ser lançado, bem antes para ter recuperado essas minas aí, que tem muita coisa perdida por aí. Uma das coisas que contribuem para o sucesso do projeto Olho d'Água é a sua simplicidade e o quanto está acessível às famílias interessadas. Veja passo a passo como funciona a restauração de uma mina pelo projeto. Primeiro, é feita a limpeza do local da nascente, o esgotamento da mina, a adequação da boca da nascente, a barragem da mina, cano de limpeza da água, cano de saída da água para a caixa de depósito, cano para a saída do excesso da água, colocação de pedras para a filtragem da água e, finalmente, é feito o isolamento da nascente, o que impede o contato da água com qualquer tipo de impureza. Análises da água feitas antes e depois da preservação comprovam a sua qualidade. A mina, a água é boa, mas vai melhorar mais, pelo que eu vi lá, né? Vai melhorar muito mais, né? A meta é que todas as famílias de associados, nos mais de 20 municípios de atuação da Cocari, no Paraná e em Goiás, tenham as suas minas e nascentes preservadas. Não basta que uma empresa tenha um amplo portfólio, uma estrutura moderna e uma equipe treinada e capaz. É preciso também ter sustentabilidade, mas com ações concretas, como a Nortox faz, em parceria com a Cocari, através do projeto Olho d'Água. Assim como você e eu, as empresas também precisam de água para desenvolver suas atividades. Preservar essa riqueza é responsabilidade de todo empreendedor e começa com pequenas mudanças na rotina. Por exemplo, você já conferiu se a sua empresa possui vazamentos? É simples. Faça a leitura do hidrômetro, interrompa o uso da água por 2 horas e verifique o hidrômetro novamente. Se houve variação, é porque tem água vazando ralo abaixo. E os pequenos vazamentos podem causar um grande estrago, viu? Uma torneira pingando chega a gastar 46 litros por dia. Uma medida importante é controlar o uso de materiais de limpeza, para evitar o enxágue exagerado. Adaptadores que reduzem o fluxo são uma ótima pedida. Os arejadores, por exemplo, custam cerca de R$ 5,00. Torneiras de acionamento eletrônico, temporizadores e válvulas de fechamento automático limitam a saída de água. E como reduzir o desperdício é uma questão de consciência, você deve revisar o dia a dia de sua empresa.
Esse volume de água que você gasta no seu processo produtivo é mesmo necessário? Combater o mau uso não depende do que seu vizinho ou seu concorrente faz. Depende de você. O primeiro passo começa com as suas práticas. Então, envolva seus colaboradores. Insira a sustentabilidade no manual de orientação dos funcionários. E sinalize a empresa para motivar toda a equipe a comprar essa ideia. Consumo consciente, responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente. Você sabia que até 2030 o planeta vai ter um déficit de 40% de água? As Nações Unidas deram o alarme. Agora, cada um de nós deve fazer a sua parte. Já pensou em aproveitar a água da chuva? Tudo começa com um bom planejamento. Qual o consumo na sua empresa? Quanta chuva é esperada no ano? Qual é a área do telhado disponível para captação? As respostas vão indicar o tamanho ideal do seu reservatório. A forma mais comum de captar água é aproveitando a inclinação do telhado. Você vai precisar de uma calha, tubulações, filtro para reter galhos e folhas, um separador de primeiras águas para descartar impurezas e de um reservatório para garantir que a chuva se transforme em água para as atividades da sua empresa. E atenção! Na hora de instalar a caixa, é bom ficar distante de pedras grandes e de plantas com raízes que podem provocar rachaduras. A preferência é por terrenos arenosos. O reservatório deve ser bem vedado para não se proliferar insetos. A água armazenada deve ser tratada. Uma opção é utilizar 200 ml de hipoclorito de sódio a cada 1.000 litros de água coletada. Você também pode instalar um dosador automático. Não se esqueça de fazer uma boa limpeza uma vez ao ano, não só na caixa, mas em toda a tubulação. Além disso, a caixa deve ficar distante de fossas, currais e depósitos de lixo. Nada de misturar a água da chuva com a água potável encanada. A rede exclusiva deve ter destino certo, como jardins ou vasos sanitários. Com captação e armazenamento adequados, essa água serve ainda para limpeza, irrigação e até nos processos industriais, como nos sistemas de resfriamento. O uso da água da chuva é legal e regulamentado pelo poder público. É mais economia para a sua empresa e mais cuidado com o nosso planeta. Consumo consciente, responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente. Quer saber mais informações sobre sustentabilidade? Acesse www.sustentabilidade.sebrae.com.br. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Para muita gente que vive no semiárido brasileiro, a cisterna tem sido uma das mais importantes fontes de abastecimento de água. São famílias que precisaram aprender a conviver com os efeitos da seca da melhor forma possível. Mas o que algumas pessoas ainda não sabem é que a água que sai da cisterna pode ser muito mais pura e segura para usar no dia a dia. A água da chuva, assim que sai da nuvem, é limpa e boa para beber. Mas no caminho até a cisterna, ela passa por um ponto crítico, o telhado da sua casa. Mesmo estando longe do chão, o telhado se suja muito facilmente, com poeira, folhas, cocô de passarinho e outros bichos. É por isso que é tão importante não deixar os primeiros litros de água da chuva chegarem na cisterna. Foi pensando neste problema que a Universidade Federal de Pernambuco encontrou uma solução barata e automática para desviar as primeiras águas da chuva. O desvio UFPE é um dispositivo que faz todo o trabalho sozinho. Os primeiros litros de água ainda contaminados são armazenados nesses tubos. Eles vão sendo preenchidos e, quando finalmente estão cheios, é sinal de que a chuva já teve tempo suficiente para retirar as impurezas do caminho. Agora sim, a água pode seguir por outra tubulação até chegar à cisterna. A grande vantagem do desvio UFPE é a sua simplicidade. A instalação é barata, custa cerca de R$ 250 e pode ser feita pela própria família. Como cada casa é diferente, o tamanho do desvio também pode variar.
mas é muito fácil descobrir quantos metros de tubos são necessários para construir o desvio. Veja só. Primeiro, deve-se saber qual é a área de captação. A área de captação é a parte do telhado usada para coletar a água da chuva. Olhe este exemplo. Se a coleta for feita pelos dois telhados, com calhas dos dois lados, a área de captação será igual à área total. Mas se apenas um telhado for usado, a área de captação será somente esta parte da superfície. Para medir a área, basta multiplicar o comprimento pela largura. Como pode ser difícil aferir a parte inclinada do telhado, é só medir na horizontal. A diferença é pequena e não interfere no desempenho do desvio. Aqui, a área de captação é composta pelos dois telhados, com área total de 60 metros quadrados. Para cada metro quadrado de área de captação, é preciso desviar 1 litro de água da chuva. Nesse caso, 60 litros. Isso quer dizer que os tubos de armazenamento do desvio precisarão ter um volume total de 60 litros. Mas essa conta você não precisa fazer. Para facilitar o dimensionamento, foram definidos 2 tamanhos padrões de desvio. Para casas com área de captação de até 75 metros quadrados, que são a grande maioria no semiárido, são necessários 8 metros de tubos com diâmetro de 100 milímetros. Para as casas que têm uma área de captação entre 75 e 100 metros quadrados, são necessários 12 metros de tubos, também com diâmetro de 100 milímetros. Essas medidas atendem com folga às necessidades da grande maioria das famílias que vivem no semiárido. Na hora de instalar, os segmentos dos tubos podem ter comprimentos diferentes, dependendo da altura das paredes da sua casa. O importante é que o comprimento total esteja correto. Depois é só usar a quantidade necessária de joelhos e T's para interligar os tubos, fixá-los com abraçadeiras e usar uma torneira de passagem para esvaziar o desvio. Essa água desviada poderá ser reaproveitada para lavar o chão e usar em plantas e animais. Por fim, basta conectar o sistema ao tubo que leva a água até a cisterna. O resultado é mais que um simples dispositivo feito de tubos e conexões. É a tranquilidade de saber que a chuva será sempre bem aproveitada na sua forma mais pura e que é possível viver com mais saúde para toda a família. Olá, eu sou Arthur Timmermann, embaixador do Instituto Trata Brasil e presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e Arbovirose. Você sabia que a cada R$1 investido em saneamento básico reverte em R$4 de ganho em relação à saúde? No Brasil, o acesso ao saneamento é extremamente precário. Isso tem implicação não só em termos de saúde pública, como também tem uma implicação direta em termos de aprendizado, da educação de nossas crianças, pois essas crianças adoecendo vão ter enorme déficit de aprendizado em termos de educação. Em termos específicos de saúde, no país, milhares de crianças menores de 5 anos de idade sofrem um impacto direto por doenças associadas a déficit de saneamento básico, como déficit de coleta e tratamento de esgoto, déficit de abastecimento de água e déficit de coleta e tratamento de lixo. Isso tem uma implicação direta na saúde dessas crianças. 10% de todas as doenças registradas no mundo poderiam ser evitadas tão somente com acesso ao saneamento básico. Se 100% das pessoas tivessem acesso tão somente à coleta de esgoto, haveria uma redução muito grande no número necessário de internações hospitalares. Como resolver isso? Precisamos, em primeiro lugar, conscientizar as pessoas, conscientizar a população sobre a necessidade premente de reivindicar medidas de saneamento básico, pressionar nossas autoridades do governo federal por uma melhor urbanização, deixarmos esse modelo caótico de urbanização para que nós realmente possamos viver numa sociedade mais justa, com fornecimento de saneamento básico, que é um direito inalienável do cidadão.
Esse é o motivo que nos levou a gravar esse vídeo. Olá, eu sou o Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil. Você sabia que mesmo tendo avançado pouco nos últimos 10 anos, os investimentos em saneamento básico geraram mais de 140 mil novos postos de trabalho? O saneamento básico avançou pouco nos últimos anos no Brasil, mas mesmo assim, os investimentos geraram mais de 11 bilhões na economia de todo o país. Quando uma cidade investe em saneamento básico, ou seja, ela constrói novas redes de água tratada, redes de coleta, estações de tratamento de esgoto, todos ganham. Uma grande parte desse recurso fica na própria cidade. Os trabalhadores gastam o seu salário na cidade, compram na economia local. Além disso, melhora a qualidade de vida das pessoas. Elas trabalham mais, as crianças faltam menos à escola, todos ganham em qualidade de vida. É muito importante esse investimento para que as cidades melhorem. Saneamento básico traz dignidade, é direito de todos e, além de tudo, gera empregos para o país. Nós do Grupo GS Lima, hoje realmente aqui é uma noite de comemoração, né? Muito feliz com o primeiro prêmio na gestão técnica, que a gente tem desde o primeiro prêmio de 2015, nós chegamos a ser finalistas, mas não chegamos a ser o primeiro lugar. A equipe da GS Lima passou a desenvolver uma série de estudos para que a gente pudesse apresentar nesse segundo prêmio realmente trabalhos com consistência, trabalhos que tivessem realmente a sustentabilidade dentro daquela filosofia de gestão que a gente está implementando. E de lá para cá também, o Grupo GS Lima cresceu com mais 2 concessões mais recentes, e aí nós pudemos realmente estar apresentando neste ano aqui do segundo prêmio trabalhos que demonstram realmente essa evolução de 2015 a 2017, de todo o trabalho feito pela equipe de colaboradores do Grupo GS Lima. Então isso é reflexo realmente desses 2 anos aí de trabalho e daquilo que nós pudemos apresentar e está trazendo hoje aqui nisso. E tivemos aí a felicidade, ou seja, de ser agraciado com o primeiro prêmio e também com o segundo, né, na categoria técnica. E a gente espera que realmente temos, eu até como ex-presidente da ABICOM, parceira do Sindicom, e agora como vice-presidente, incentivar cada vez mais, ou seja, a manutenção do prêmio, como também as empresas e os seus colaboradores cada vez mais prepararem trabalhos para que possa cada vez mais nós termos esse prêmio mais robusto, mais importante, com mais participação. Por que o saneamento é uma causa feminina? Quando uma criança adoece por diarreia, é a mulher que falta ao trabalho para levar essa criança para o médico. Numa comunidade isolada, é a mulher que caminha quilômetros para buscar um tonel de água. Eu acredito que o primeiro passo seja a gente dar voz, né, a quem vive as questões do saneamento. A gente escutar. Eu, como engenheira, acredito no potencial que existe da gente criar soluções juntos, principalmente com quem vive as questões do saneamento. Dando continuidade à capacitação, os cursos que o Sindicom oferece, hoje nós estamos assinando uma parceria com o Hydros, um instituto que tem parceria com o Office de l'Eau da França, e essa parceria visa capacitar a base da pirâmide, nossos profissionais que atuam no campo, nas operações, nas estações de tratamento de água, nas estações de tratamento de esgoto e nas operações dos serviços
na rua, que são aqueles que estão diretamente atendendo a população no nosso dia a dia. O acordo que nós estamos assinando hoje com a Bicom é para nós do Hidros um momento muito importante. A gente acredita que só com capacitação, sendo realmente, sendo dada a ela realmente a importância que ela merece, é que a gente pode resolver uma questão extremamente complicada, uma das questões complicadas do saneamento, que é a questão da gestão.